vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos considerando a resposta de Stephen Davis ao chamado problema do mal, a partir do seu artigo Defense of the Free Will Defense, ou seja, uma defesa da defesa do livre-arbítrio. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Em seu artigo sobre a defesa do livre-arbítrio, Stephen Davis ele busca trazer uma resposta a McKee, de John McKee, a respeito da chamada defesa do livre-arbítrio, Porque o que a gente tem? A gente tem a chamada defesa do livre-arbítrio. Qual que é a ideia de uma defesa do livre-arbítrio? Essa defesa é bem clássica, eu já apresentei ela em outros vídeos também, mas aqui a gente vai ver um pouquinho de como o Stephen Davis vai lidar com essa questão. Então, quando a gente pensa em defesa do livre-arbítrio, uma maneira de colocar isso é que Deus não é culpado pelo mal que há no mundo, mas que todo mal que há no mundo, ele se originou do livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio. E que o livre-arbítrio é um bem que compensa a existência de todo mal que há no mundo. Essa resposta, ela depende, de acordo com Davis, de uma noção de livre-arbítrio, que é uma noção que ele vai chamar de libertarianista. Então, ele vai falar de uma noção libertarianista de livre-arbítrio. Para ele, uma noção de libertarianista de livre-arbítrio envolve supor que o ser humano ele tinha a capacidade de escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Então, essa possibilidade era real. Então, isso já exclui visões de que, por exemplo, o ser humano poderia ter livre-arbítrio e não ser capaz de ter a possibilidade de escolher o mal. Isso para o Davis não faz sentido. Se o ser humano tem livre-arbítrio, logo ele tem a possibilidade de escolher aquilo que é mal. Ele tem essa capacidade. Outra coisa também é que a ideia de livre-arbítrio que ele está propondo ali é uma ideia que é incompatível com uma ideia de determinismo. Então, livre-arbítrio para o Davis é incompatível com o determinismo. Não é possível que Deus tenha determinado de modo certo as ações e escolhas humanas e, ao mesmo tempo, essas escolhas serem livres. Liberdade de livre-arbítrio não combina com determinismo. E um terceiro ponto que ele vai trazer também é que o livre-arbítrio significa que a responsabilidade de obedecer ou não obedecer a Deus pertence ao ser humano. Então vamos colocar aqui 3 questões de uma noção libertarianista de livre-arbítrio. De acordo com a noção libertarianista de livre-arbítrio, o ser humano tinha capacidade de escolher obedecer a Deus ou não obedecer. Essa era uma possibilidade real. Era uma possibilidade real tanto que o ser humano, vamos pensar aqui em Adão, escolhesse obedecer a Deus quanto desobedecer. Segundo ponto é que essa noção de liberdade ela é incompatível com o determinismo. Deus não poderia determinar de maneira certa qual seria a escolha humana. Mas também isso é incompatível com outras formas de determinismo. Então Deus não determinaria de modo infalível as escolhas humanas, mas ele também não poderia fazer com que o ambiente determinasse isso. A escolha do ser humano é uma escolha realmente livre. Não é determinada por fatores do ambiente, não é determinada pela genética. Essas coisas podem até influenciar a escolha, mas a escolha não pode ser determinada de modo certo por esses fatores. Então, qualquer tipo de determinismo físico, determinismo psicológico, determinismo social, qualquer ideia de que as escolhas humanas são determinadas de maneira certa por certos fatores é incompatível com a noção libertarianista de livre-arbítrio. Uma terceira questão sobre o livre-arbítrio é que ele implica responsabilidade. Quer dizer que o ser humano é o verdadeiro responsável pelas escolhas que faz. Se o ser humano escolhe desobedecer a Deus, a responsabilidade disso não é de Deus, a responsabilidade disso é do ser humano. Então, se há mal no mundo, a culpa desse mal não é de Deus. A culpa desse mal é do mau uso do livre-arbítrio pelos seres humanos. Mas o McKee, quando ele entra em contato com a defesa do livre-arbítrio, ele traz uma crítica. Porque assim, nós seres humanos somos capazes de livremente escolher fazer o que é bom. Em certas ocasiões, nós escolhemos fazer o que é bom. Ora, se em algumas ocasiões nós podemos escolher o que é bom,
Em todas as ocasiões nós poderíamos escolher o que é bom, né? Lembrando que na ética, né, a gente tem aquele princípio que fala que dever implica poder. Se o ser humano tem o dever de fazer uma boa escolha, quer dizer que ele tem a capacidade de fazer uma boa escolha. Em cada situação em que eu me coloco, eu poderia ter escolhido o bom caminho ao invés do mau caminho. Todas as vezes que eu escolhi o mau caminho, eu poderia ter agido diferente. Ora, se eu poderia ter agido diferente, por que eu não poderia ter agido bem, então, em todas as situações? Nada impediria, assim, que eu escolhesse o bem em todas as ocasiões. Então, por que Deus não criou somente seres humanos que escolhessem o que é bom e garantisse, então, que esses seres humanos sempre escolhessem o que é bom? O Stephen Davis entra em questão com isso, e ele vai dizer assim, ele vai conceder um ponto. Qual que é o ponto que o Stephen Davis concede? Ele concede o ponto de que de verdade, realmente é verdade, que o ser humano poderia ter escolhido sempre o bem. É verdade que existe a possibilidade de que o ser humano sempre faça o bem. O que ele não vai concordar é com a ideia de que Deus poderia ter determinado que as suas criaturas sempre fizessem o bem ou criado o ser humano de tal forma que garantisse que ele sempre iria escolher o bem. Dar livre-arbítrio para o ser humano inclui sempre riscos. Dar livre-arbítrio para o ser humano sempre envolve riscos. Sempre envolve riscos. Poderia ser o caso de que Deus teria criado o ser humano e ele sempre iria escolher o bem? Poderia. Poderia ser o caso de que Deus tivesse criado o ser humano e o ser humano sempre fizesse o bem. Mas Deus poderia garantir que era isso que iria acontecer? Não poderia. Porque se Deus garantisse que isso iria acontecer, Deus estaria determinando como as ações humanas seriam. E esse determinismo é incompatível com o livre-arbítrio. Então, de acordo com Stephen Davis, o que é incompatível com o livre-arbítrio não é o fato de que o ser humano poderia sempre ter feito bem. Isso é possível. O que é incompatível com o livre-arbítrio é que Deus garantisse de maneira certa que o ser humano sempre iria fazer o bem. Então, Deus poderia ter criado o ser humano de modo a garantir que ele sempre escolheria o que é bom? Não. Por mais que seja uma possibilidade, por mais que isso não envolva uma contradição, que o ser humano pudesse sempre ter escolhido o que é bom, criar seres com livre-arbítrio envolve sempre riscos. E não há como garantir que esses riscos não existam. Então, se a gente for pegar a defesa do livre-arbítrio, o que ela está dizendo? Que dar livre-arbítrio para os seres humanos é assumir riscos. Poderia ser o caso de que o ser humano sempre escolhesse o que é bom. Mas dar livre-arbítrio para os seres humanos é assumir o risco de que talvez o ser humano erre, de que talvez o ser humano faça o que é mal. Deus criou o ser humano dotado de livre-arbítrio. Mas, para criar o ser humano dotado de livre-arbítrio, Deus teve necessariamente que assumir riscos. Poderia ser o caso de que o ser humano sempre escolhesse o que é bom, mas Deus não poderia garantir isso. Ele não poderia dar livre-arbítrio sem haver risco do livre-arbítrio produzir o mal. No entanto, por que Deus mesmo assim assumiu esses riscos? Porque ele sabia que não importa qual mal surgisse do mau uso do livre-arbítrio, esse mal não seria maior do que o bem de haver no universo criaturas realmente livres. Esse é o ponto da resposta do livre-arbítrio de acordo com Stephen Davis. O ponto é que nenhum mal produzido pelo livre-arbítrio, pelo mau uso do livre-arbítrio, supera o bem de um mundo onde há criaturas livres. Deus poderia ter criado autômatos. Deus poderia ter criado pessoas que sempre fizessem o bem porque ele determinou assim. Mas essas criaturas não seriam realmente livres no sentido do livre-arbítrio libertário. O livre-arbítrio libertário, ou seja, o livre-arbítrio que é contrário ao determinismo, o livre-arbítrio que implica uma real possibilidade de escolher entre o bem e o mal, o livre-arbítrio que envolve responsabilidade e que faz com que Deus não seja responsável pelo mal, esse livre-arbítrio não pode existir num universo de autômatos. Então, para criar seres livres,
Deus teve de assumir esse risco. E é um risco que valia a pena ser assumido, de acordo com Stephen Davis. Então é assim que ele lida, né, com o chamado problema do mal, né, uma resposta do livre-arbítrio aqui em diálogo com o Maqui, né, uma resposta ao Maqui, né, então o Maqui vai dizer assim, não, olha, Deus poderia ter garantido que o ser humano sempre fizesse o que é bom. Na verdade, o que o Maqui está fazendo é um salto de uma coisa que é verdade para uma coisa que não é verdade. O que é verdade? É verdade que o ser humano poderia sempre fazer o bem. No entanto, não é verdade que Deus poderia dar livre-arbítrio para o ser humano e garantir ao mesmo tempo que ele sempre fizesse o bem. Para criar seres com livre-arbítrio, é necessário assumir riscos. E Deus quis assumir esses riscos. Porque o livre-arbítrio é um bem muito maior do que todo mal que o mau uso do livre-arbítrio pode produzir. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. E até mais.